chega meio desesperado. Uhum. Bom, então, antes de eu passar em definitivo aí para você a aula, para você começar, enfim, para você passar para as pessoas o que vai acontecer, eu tenho alguns recadinhos aqui para dar para o pessoal, então eu vou dividir a minha tela com a turma, para a turma ficar esperta naquilo que vai acontecer, certo? Aqui. Bora, pessoal. Vou passar aqui para frente. Olha isso aí. Enfim, a gente estava dizendo aqui no começo, a gente tem aqui o oftalmocurso, são todos os colírios que você, R1, precisa conhecer. Todos os colírios. O nosso querido Papa, especialista em retina, Dr. Luiz Felipe, grande amigo, grande parceiro aqui no Grupo Medial, que vai passar todas as informações aqui para você. Dr. Luiz Felipe, gente boníssima. Pessoal, antes da gente começar, também queria falar para vocês um pouquinho do Grupo Medial, né? Que são os preparatórios de provas de título e de residência médica. Você faz o curso aqui, você tem o Psiquicurso, Dermatocurso, Ocus Curso, Top Curso, Curso, Rádio Curso, Gob Curso, TED Curso, tudo, e aqui o próprio Mediaula, que também para residência médica. Então, o que é interessante aqui dentro dos cursos que a gente oferece, principalmente aqui no que a gente está falando aqui do nosso curso aqui de oftalmologia, né? São cursos que o Grupo Mediaula desenvolveu para vocês de acordo com aquilo que vocês de fato necessitam para cada prova de título, para cada residência. Ou seja, estudando as características dessas provas, desses cursos, desses títulos que vocês precisam, a gente estuda os últimos anos de todas essas provas e consegue desenvolver um material focado para que você passe na onde você queira de fato passar, certo? Então, isso que é interessante aqui do grupo. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso aplicativo também, dividir a outra tela do aplicativo, e eu já passo aqui para o nosso Dr. Luiz Felipe aqui, já começa aqui com vocês, tá bom? Então, deixa eu dividir o som junto para vocês terem. Então, um pouquinho, vou mostrar para vocês o nosso aplicativo, como é que o aplicativo funciona, como é que ele, enfim, como é que você consegue interagir facilmente com ele dentro aqui nos cursos que a gente faz no Grupo Medial, tá? Não está no curso especificamente, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, vou dividir essa tela. Vamos lá, pessoal, para vocês poderem assistir aqui. Pessoal, e o que é legal também nessas apostilas, né, é que você, logo que você abrir a apostila assim de frente, já vai ter ali o esquema de mostrando todas as matérias e o que cada matéria significa dentro daquela prova de título que você precisa fazer, né? Então aí dali você já tem um direcionamento do que de fato vale a pena estudar. Agora, para a gente começar, muito obrigado mais uma vez a presença de todos aqui. Eu vou passar a bola aqui para o doutor Luiz Felipe. Doutor, o palco é seu, pode Fala, começar. chefe. Joia? Eu estou aqui, eu tenho uma sugestão para melhoria do aplicativo do oftalmocurso. Posso dar? Claro, com certeza, Vocês sempre bem-vindo. botaram um modelo muito feio na entrada ali, doutor Sérgio dando aula e tal. Eu, se eu fosse você, eu trocaria para um outro professor mais jovem, sabe assim? Sei. Então, dou essa sugestão aí para quem estiver na produção, viu, gente? Vocês que estão aí agora, viu, Érica? É o pessoal que está aí. Troca ali a Recado foto, dado, porque, recado dado. né, tá precisando de dar uma rejuvenescida. É isso aí. Que ótimo. Doutor, o que você tem para passar para a gente hoje? Como é que vai ser a estrutura da aula de Não, hoje? hoje nós vamos. O que que acontece? Eu tenho um punhado de R1, né? Eu estava lá agora, acabei o ambulatório de retina agora 6 horas e vim aqui para o estúdio do oftalmocurso. E a gente vê que os R1 são completamente perdidos, né? A primeira semana de R1, o pessoal
tem muita informação para poder pegar, mas está tudo perdido. Então, a gente vai começar pelo básico, que é quais são os colírios que a gente usa para poder examinar o paciente, principalmente para fazer óculos, né, para refração. Então, os colírios que a gente vai fazer a dilatação, como que dilata, quanto tempo dura, quais são as maldades que tem nisso aí, e como que você vai fazer, se você atende muito volume no seu serviço, se você atende pouco volume, se esse paciente é da córnea, se não é da córnea, como é que a gente vai fazer para poder lidar com isso aí no dia a dia, entendeu? Entendi, entendi. Não, isso aí é super importante, né? Para o pessoal poder, enfim, conseguir entender, tirar um pouquinho, né? Deixar o povo um pouco menos cru aí nesse processo todo, né? Que é um Sim, processo e é um bem. negócio do dia a dia, é uma coisa que usa muito e que tem que estar bem na cabeça para poder fluir melhor. Gente, aproveitem aqui o doutor Luiz Felipe, o doutor Luiz Felipe manja tudo de retina, né? Enfim, aproveitem, escrevam, coloquem aqui suas dúvidas. Se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Não se sintam acanhados pela estatura do doutor Luiz Felipe aqui que está aqui com a Ih, não gente. tem nada disso. Por perguntar o que quiser e de boa, estamos Pergunta com até, tempo aí. até sobre essa golinha rolê dele aí com, Isso com aqui é esse. marca registrada. É Isso isso aqui é aí. marca registrada desde a faculdade, é sempre assim. Aí Ó, é a coisa mais Steve engraçada. Jobs. Sabe o meu armário assim, tem uma blusa de cada cor. É a coisa mais engraçada. É o Steve Jobs da retina. Então, É doutor, isso aí. vai começar? Pode começar. Enfim, não sei se você vai para o estúdio, você quer falar alguma coisa antes para Não, não, eu vou para o estúdio que o doutor Sérgio gosta de ir lá, então vamos aproveitar e fazer bonitinho. Perfeito. Então, antes de vai indo lá para o estúdio, que eu vou dividir mais uma tela aqui com o pessoal enquanto você vai Fechou. caminhando para lá. Pessoal, vamos continuando aqui. Vamos continuar aqui. Vou dividir mais essa tela aqui com vocês, deixar em full screen para poder falar um pouquinho mais para vocês. Pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso extensivo de R1 para 2024, que é o nosso plano completo aqui no Grupo Medial. O que, que tem nesse extensivo de R1 para 2024? São 124 aulas online, são 6 apostilas impressas. Você tem o nosso aplicativo que vocês acabaram de ver aqui no vídeo. Vocês vão ter também o curso básico do oftalmocurso, ciências clínicas, e o bônus de curso de catarata do Dr. Sérgio. Gente, o Dr. Sérgio, eu falo que o Dr. Luiz Felipe é o papa da retina, o Dr. Sérgio é o papa da catarata. Enfim, então, tudo isso para vocês, tá? Então, são 124 aulas online, 6 apostilas impressas. Então, além de vocês terem as apostilas no aplicativo, que vocês podem levar para qualquer lugar, onde vocês estiverem, vocês podem levar, vocês também têm essas apostilas em casa, impressa, que é muito legal também ter, né? Vale muito a pena a apostila impressa, tá bom? Enfim, dentro desse plano, pessoal, a gente também tem o plano de apostilas digitais, que são as 124 aulas online, as 6 apostilas digitais, não impressas, digitais. O aplicativo, essas apostilas você vai encontrar dentro do aplicativo, o curso básico, o de ciências clínicas e o bônus do curso de catarata do Dr. Sérgio. Tudo isso no nosso aplicativo. Então, se você estiver no ônibus, se você estiver no Uber, se você estiver no seu carro, você pode botar no ouvido, porque também são audioaulas, isso que é interessante, né? Você não só você pode assistir às aulas, mas também pode ouvi-las, né? Então, se você estiver, sei lá, fazendo comida em casa, põe ali e sai, cozinhando, varrendo, o que vocês quiserem fazer, vocês vão ter essa experiência de conseguir interiorizar essa informação. O que é interessante é a informação correta, né? Eu costumo dizer que você, aqui dentro dos nossos cursos, principalmente no oftalmocurso, você não corre errado, né? Que nem jogador, quando a gente fala, esse jogador está correndo errado no futebol. Então, é a mesma coisa, você não corre errado, você não vai correr para lateral, sendo que você vai só cobrir por aqui. Você vai estudar aquilo que você de fato precisa estudar para poder passar na sua prova de título, tá bom, minha gente? Eu vou passar a ver se o nosso querido doutor Luiz Felipe já está lá, já tá lá no estúdio para poder entrar no ar aqui, começar a nossa super live. Já está ele aqui. Doutor, bora! Bora, mestre. Firme e forte. Tá me Isso ouvindo aí. bem aí? Muito bem. Pode dar o Então, play aí. legal. Eu vou só me tirar do ar para não ficar uma pessoa aqui, enfim, no ar para você. Mas se Não, quiser sem estresse. conversar Mete comigo, eu tô bronca aqui. aí. Isso. Combinado. Só uma outra coisa, pessoal, perguntem. Tendo dúvida, perguntem. Abra o seu microfone se vocês não quiserem escrever e escrevam se vocês não quiserem abrir o microfone.
Vai lá, doutor, muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para poder falar um pouquinho da farmacologia hoje. Vou fazer um jabá também, né? Eu lancei minha mentoria de alta performance, né? Os meus meninos já conhecem. São pouquíssimas vagas, né? Na verdade, a mentoria só tem 2 vagas restantes e também tem o nosso módulo de aulas específicas de retina em alta performance, né? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato aí, que é um negócio que está realmente bacana. Começou ontem à noite, né? Toda quarta à noite. Para quem quer, assim, saber retina profundamente, saber retina, né? Não é esse negócio que o pessoal faz aí de, não, saber profundamente retina em alta performance, tá aí à disposição. Então vamos lá, pessoal. É, Os principais colírios que a gente tem aí para o diagnóstico vai ser a fluoresceína, né? Que é um corante, que é o contraste que a gente usa para poder ver áreas desepitelizadas, né? Então você pinga a fluoresceína, coloca a luz azul de cobalto lá na lâmpada de fenda ou então lá no OBI e você vai ver as áreas verdes desepitelizadas. Então, é um corante aí muito, muito utilizado para a gente medir pressão, esse tipo de coisa, tá? Mas no dia a dia, a gente também tem os colírios que vão ser responsáveis por dilatar os olhos, né? Aí vai ter a tropicamida, que é o midriacil, a atropina, o ciclopentolato, que é o cicloplégico, e a fenilefrina, tá? Fenilefrina. Então, esses colírios, eles muitas vezes são utilizados juntos, às vezes utilizados separado, e cada um tem sua finalidade, que é uma coisa importante aí para a gente poder entender. Então, primeira coisa, todo mundo fala em midriático e cicloplégico. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? O colírio, a gente não quer que ele seja midriático e cicloplégico. Isso é uma característica dele, tá? Então, o midriático, ele faz a dilatação da pupila, tá certo? Então, deixa o olho grandão, né? A pupila grande. Então, tem algum colírio que é só midriático? Tem. A fenilefrina. Então, se você pingar a fenil, ela só dilata a pupila. Ela não altera a acomodação. O que é a acomodação? É a capacidade que o cristalino tem de modificar a sua curvatura e aumentar ou diminuir a quantidade de grau que a gente tem dentro do olho. Então, assim, quando eu vou ver de perto, eu sou, por exemplo, um paciente acima de 40 anos ou acima de 60 anos. Eu não consigo ver de perto, tenho que botar um óculos, né? Por quê? Porque para eu ver de perto eu preciso de 3 graus. O meu cristalino não consegue mexer, ele está rígido, então eu coloco um óculos. Uma paciente jovem, esse cristalino, ele abaula e dá os 3 graus que ela precisa, né? Na hora que eu pingo o colírio de cicloplegia, esse colírio bloqueia o músculo ciliar. E com isso, ele bloqueia o cristalino de mexer, e aí você perde totalmente essa capacidade de modificar o grau que você tem. Tá certo? Então, isso aqui é uma dilatação, e essa aqui é o que a gente vai chamar de cicloplegia. Beleza? Muito bem. Então, dilatar a pupila. Que eu quero com isso, né? Quando eu falo assim, eu quero dilatar a pupila. O objetivo de dilatar a pupila é fazer o fundo de olho, né? Eu quero mapear a retina do meu paciente, então eu dilato a pupila. Então, o objetivo da dilatação é esse, né? É ver a retina através do fundo de olho, tá bom? Então, você fala assim, não, vai dilatar o paciente para a gente fazer o óculos estático dele. Nada a ver. Na verdade, você quer cicloplegiar o paciente para você fazer a refração estática dele, beleza? Então, cicloplegiar o paciente, tá? Aí sim, é aquilo que a gente conversou sobre paralisar o músculo ciliar. Só que aí a gente tem várias possibilidades,
né? A gente tem, por exemplo, o midriacil, a tropicamida, que é um colírio que funciona rápido e acaba mais rápido. A gente tem o ciclopentolato, que ele demora um pouquinho mais a funcionar e dura de 6 a 12 horas. E a gente tem a atropina, que funciona ali com 40 minutos e dura até 7 a 14 dias. Então, não dá, por exemplo, para você pingar uma atropina num paciente que trabalha. Como é que vai fazer para poder enxergar, trabalhar, ver o computador e ficar 14 dias cicloplegiado? Não faz sentido, né? Muito bem. Então, isso aqui é um mecanismo que a gente chama de acomodação e não acomodação. Aqui a gente vai começar a entender qual que é o papel do músculo ciliar e da zônula, tá? Então, eu quero que vocês entendam aqui o cristalino. Eu vou apresentar para vocês o conceito de zônula anterior e o conceito de zônula posterior. A zônula posterior é uma zônula esquecida, que muita gente não conhece, não se fala dela, e aí o conhecimento fica quebrado. Você não entende o que acontece, tá bom? Então, vamos ver aqui em grande aumento, ó. Esse olho aqui, ele está sem acomodação. Então, ele está focado para longe, tá? Então, na hora que ele está focado para longe, o que que eu vejo, ó? Se eu comparo o meu cristalino, ele é muito menor em termos de esfericidade, ele é menos curvo, né? A melhor palavra é essa, ele é menos curvo em relação ao cristalino que está acomodado. O que é acomodar? É quando eu quero focar para perto, tá certo? Muito bem. Ok. Então, como que isso vai acontecer? Aqui, ó. Na hora que eu relaxo a zônula anterior, o cristalino fica gordinho, né? E na hora que eu contraio a zônula anterior, o cristalino fica fininho, tá certo? Então eu contraio a zônula, o cristalino fica fininho, estica, eu relaxo a zônula, ele fica gordinho, tá certo? Muito bem. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, a zônula pode causar tração na base vítrea, né? Descolar a retina, tal e tal. Na hora que você pensa e estuda a zônula e você vê isso aqui, ó, não faz nenhum sentido na sua cabeça que isso possa vir a descolar a retina. Ele não está nem perto da retina. Da onde que isso aqui vai descolar a retina? E realmente não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Só que isso aqui é um cabo de guerra, né? Para isso aqui contrair ou relaxar a zônula anterior, ela tem que ter um apoio. E qual apoio é esse? A zônula posterior, que é essa zônula aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Essa zônula, deixa eu limpar aqui para ficar claro para vocês. Essa zônula aqui está relaxada, essa aqui está contraída, ó, né? E essa zônula aqui, que é a zônula posterior, ela realmente está em contato com o vítreo, está em contato com a membrana de Bruch e com a retina, tá? Então, dependendo da forma como a gente puxa isso aqui, a gente contrai isso aqui, realmente pode alterar o vítreo e fazer um buraco na retina periférica, tá bom? Então, isso é interessante para vocês conhecerem e quando a gente falar da pilocarpina, vocês vão entender que ela é capaz de contrair isso aqui. E aí, como o vítreo ainda é muito aderido em pessoas com menos de 40 anos, a gente vai ver que ela é uma contraindicação relativa em pacientes com menos de 40 anos. Então, o que eu quero que vocês entendam? Isso aqui é o cristalino, que a gente tem a zônula anterior, a zônula posterior, né? Eu contraio, o cristalino fica
fininho. É igual a barriga. Você contrai, a barriga murcha. Você relaxa, a barriga cresce novamente, tá? Então, a zônula é exatamente isso. Contrai, fica fininho, relaxa, cresce novamente, tá? E aí tem a zônula posterior, que é aquela que está ligada à retina, que nós vamos ver mais para frente. Muito bem, ó. Aqui, ó, só a zônula em azul, a zônula anterior, para você conhecer, né? Quando ela está contraidinha e quando ela está relaxadinha. Aqui, ó, eu já marquei para você, ó, só a zônula posterior, que é aquela que está ligada na retina cá embaixo, ó. Tá certo? Essa que altera o vítreo, altera a relação da interface vitro-retiniana, é essa daqui. E aqui, com preenchimento da câmara anterior e do vítreo, para você entender. Então, olha lá que legal. Esse verde, ó, é toda a região do que a gente chama de segmento anterior do olho. Então, olha lá, ó. Aqui está a cápsula do cristalino, ó. Hialoide, cápsula do cristalino. Então, daqui tudo é o segmento anterior, né? O segmento anterior, ele é dividido em câmara anterior do olho, que é onde está aqui ó, a íris e a córnea, que é a câmara anterior, e a câmara posterior, que é onde fica o cristalino, corpo ciliar é a zônula. Então, segmento anterior tem a câmara anterior e a câmara posterior, beleza? E aqui abaixo, ó, é o vítreo, né? Então, olha lá, na hora que o vítreo é essa região toda amarela aqui, que tá aqui, ó, daqui para baixo, ó. Então, na hora que você está fazendo o exame na lâmpada de fenda e seu R+, fala assim, agora você vai ver se tem reação no vítreo anterior. É isso aqui que ele quer que você olhe, ó, a região logo atrás do cristalino. E isso é o vítreo anterior. Aí ele fala assim, eu quero ver as lamelas, eu quero ver se tem célula no vítreo anterior, se é uma uveíte. É essa região que está em vermelho que ele quer que você examina, beleza? Muito bem. Aí na hora que você olha aqui a zônula posterior, ó, tá vendo que ela está totalmente em contato com o vítreo? Então, ela realmente altera o vítreo e daí vem os problemas aí que a gente tem de descolamento da base vítrea e tal e tal. Muito bem. Conhecendo isso, a gente vai saber aí do primeiro grande problema que a pilocarpina pode dar para você, né? A gente tem os colírios que dilatam, né? E que relaxam a acomodação. Mas a gente também tem o colírio que contrai o músculo ciliar, relaxa a zônula e deixa o cristalino mais gordinho, né? Ele faz o quê? Miose, né? Então, é a pilocarpina. E aí, na hora que vem a pilocarpina, o que acontece? Ela traciona a periferia da retina, a zônula posterior, e em paciente jovem pode causar roturas e descolamento na retina. Legal? Então, a gente sabe que a pilocarpina, que é o colírio que faz miose, né? Ela estimula o cristalino a ficar gordinho, tá certo? Ela estimula o cristalino a ficar gordinho. A gente tem aí a possibilidade de ter tração na base vítrea em pacientes com menos de 40 anos, que o vítreo ainda é coladinho, beleza? Depois que o vítreo já descolou, aí não tem problema mais. Pode puxar aí, não tem problema que o vítreo já está solto, né? O problema é só quando o vítreo está aderido ainda, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, caminhando. Quando a gente vai falar dos colírios, a gente tem os receptores alfa e beta, que são os receptores adrenérgicos, né? Da adrenalina. E aí a gente sabe que quando você está lá no fuga ou luta, você tem uma descarga adrenérgica, o que acontece? Midríase, né? Tem que chegar
muita luz dentro do seu olho para você enxergar o campo visual, tudo que está perto de você, para você sair correndo e não ter problema, não sofrer nenhum acidente, não ser morto e tal. Então é a fuga ou luta, né? Então é isso aí que é a característica maior dos colírios que a gente vai mexer na parte agora de dilatação e cicloplegia. Como eu falei para vocês, a fenilefrina é um colírio que só dilata, né? Então, mais para frente eu vou te perguntar, quando que você precisa de um colírio que só dilata, que não altera a acomodação, né? Nós vamos discutir isso aí no seu dia a dia da refração. Então, eles perguntam lá, o estímulo alfa-adrenérgico, o que ele faz? Né? Ele faz midríase. É importante que você, R1, já faça prova do CBO desde agora, porque existe uma coisa que chama teste do progresso. Então, eu falo para os meus meninos, eu dou prova para eles toda primeira segunda-feira do mês, né? Eles fazem a mesma prova, o R1, o R2 e o R3. Por quê? Porque eles vão fazer essa prova no teste do progresso, né? E aqui comigo eles já sabem. O R2 que passar no CBO no R2, ele já tem a vaga de fellow garantida, né? Então, é um negócio bem bacana. Então, você já vai estudando no R1, você já passa no CBO no R2, sua vida já fica light, você não tem que preocupar nem com o fellow, tá bom? Então, essa é uma questão aí do CBO, para vocês já irem se acostumando. Então, olha lá, a pergunta interessante. Qual a associação correta? Por enquanto, vocês sabem só isso aqui, ó. Que a fenilefrina não tem ação cicloplégica, ela apenas dilata o olhinho do paciente, ok? Legal. Então, muito bem. O que nós vamos agora? Tropicamida. A tropicamida é o tropinon ou o midriacil. É o colírio mais utilizado para dilatar o paciente, né? Ele tem algumas características. Além de arder pra caramba, né? Então, por exemplo, quando eu vou pingar no meu consultório, eu sempre pingo um anestésico primeiro. Primeiro que eu pingo um anestésico, o paciente já fica confortável. Aí, na hora que eu pingo a tropicamida, ele não sente. Então, ele não lacrimeja, ele não fica incomodado e ele não perde o colírio, né? Por quê? Porque se eu pingar a tropicamida que arde muito, ele vai lacrimejar, o meu colírio vai embora. Aí eu não sei se a dose que eu estou entregando é a dose real. Mas por que, Luiz? Pinga mais vezes. A tropicamida, ela é um colírio que dura, o pico máximo de ação dela é em torno de 30 minutos. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório, eu vou fazer a anamnese, eu começo a pingar a tropicamida. Meia hora de relógio, eu vou lá e faço a refração dele cicloplegiada. Por quê? Se passou de meia hora, ele já vai perdendo o efeito. Então, a tropicamida é boa porque ela é rápida, né? Você consegue fazer uma cicloplegia tropicamida a 1%, você faz uma cicloplegia legal e ela passa rápido. Com 1h30, o paciente já está enxergando para perto, beleza. Então, para o seu consultório, para o seu dia a dia, para você não incomodar seu paciente, ele é um ótimo colírio, tá? Isso em termos de cicloplegia. E para dilatar o olho, ele é bom? É o melhor de todos. É melhor que a atropina, melhor que o ciclopentolato, melhor que a fenilefrina. A tropicamida é o que mais dilata o olho, né? Qual que é o problema? Ela também demora para voltar, demora aí até 12 horas para voltar. Então o paciente sai do seu consultório com o olho dilatado. Ele já voltou a enxergar, mas está lá a pupilona grande, né? Então isso é que a gente fala, esse é um inconveniente, né? Ele é bom para o oftalmo porque ele aproveita, faz o fundo de olho, mas para o paciente é ruim, porque a visão já voltou ao normal, mas a pupila está lá, grandona, dilatada, incomodando o paciente ao longo do dia, tá bom? Então, o que você tem que saber da tropicamida? É isso, que ela dilata bem, que ela cicloplegia bem, mas dura até meia hora. Passou de meia hora, o negócio complica, tá bom? Você já perde um pouco da sua, do efeito da medicação. Outra coisa que é muito importante, que eu adoro falar para os meninos, é o seguinte:
Você está num hospital igual eu, estou na Santa Casa. Santa Casa BH é um hospital de 1.200 leitos que tem uma super pediatria. Tem lá os recém-nascidos. Qual colírio que eu posso pingar sossegado no recém-nascido para poder dilatar a pupila dele que não vai dar problema? Tropicamida. Ela é segura em neonatos. Beleza? Fenilefrina não é, ciclopentolato não é, atropina não é. Tá certo? Dose máxima esses colírios. Ah, o midriacil não. Pode pingar sossegado, que não tem problema. Beleza? Muito bem. Aí imagina que o Dr. Marcos, por exemplo, que também é professor aqui do oftalmocurso e que é o chefe do ambulatório de refração lá da Santa Casa, vai fazer uma provinha para vocês. E aí tem lá a residente que está lá, a nossa R2, por exemplo, que estava lá com cólica de rins, né, duplo J, pedra nos rins, e está lá tomando Buscopan na vida lá. E toma Buscopan, toma Buscopan, toma Buscopan, morrendo de dor, trabalhando. Aí ela chega e fala assim, doutor Marcos, eu não estou vendo de perto. O que está acontecendo? Não estou vendo de perto, acho que eu estou passando mal, estou com uma neurite, estou com alguma coisa, não estou enxergando de perto, não estou enxergando de perto. Aí você vai lembrar que o Buscopan, ele é um parente da atropina, né? Ele é a escopolamina, né? Iosina, escopolamina, tropicamida, são colírios que atuam na acomodação, cicloplegia. Então, o Buscopan é uma causa de baixa de visão para perto, né? Então, você tem que estar sempre lembrando disso aí quando você for prescrever e fazer seus exames nos seus pacientes, beleza? Tá aí, ó. Escopolamina é um colírio cicloplégico que é forte, né? Junto com a omatropina, né? Que já é um cicloplégico fraco, tá? Mas a escopolamina é um remédio muito utilizado, né? Buscopan é largamente utilizado para cólica aí, né? Pô, em qualquer pronto-socorro tem Buscopan, né? Muito bem. E o ciclopentolato? Muita gente usa ciclopentolato. O que é o problema? O ciclopentolato é o famoso cicloplégico da Allergan, né? O ciclolato da Latinofarma. O que você faz? Você pinga uma gotinha do ciclopentolato e junto com o midriacil. O midriacil começa a funcionar mais rápido e o ciclopentolato dura 6 horas, 12 horas, até 3 dias de cicloplegia. Então, por exemplo, você pega aquele menino encapetado no ambulatório, menino de 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Pula, cai, mexe e tal, tá lá. Você pingou o colírio, você não sabe se caiu direito, você não sabe se você vai conseguir examinar o menino direito. O que você faz? Você usa o ciclopentolato. Por quê? Porque é um colírio que você tem a certeza que a acomodação vai estar paralisada por mais tempo. Então, se eu fizer o exame dele com meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o olho está cicloplegiadinho e não corre risco de passar o grau errado para o paciente, né? Então, ele está cicloplegiado com ciclopentolato. Eu sei que ele está bem cicloplegiado, vai fazer uma estática total bacana. Beleza? Muito bem. Qual que é o problema do ciclopentolato? O ciclopentolato atua diretamente no sistema nervoso central. Tanto que tinha gente que pegava o ciclopentolato, pingava no nariz para poder dar onda, né? O ciclopentolato é um colírio que é sob receita médica, justamente por isso, né? O que ele pode dar? Ataxia, sonolência, alucinação visual, né? Perda de memória, a pessoa fica meio confusa. É raro? É. Não é comum, você vai pingar 1, 2 gotas de ciclopentolato, normalmente o que acontece é a sonolência. A criançada está pulando, você pingou o ciclopentolato, vai todo mundo dormir no colo da mãe. Isso é um fato, tá? Agora, em termos de alterações mais graves, acontece com uma certa infrequência, não é tão comum, né? Mas você já teve, Luiz, paciente? Já.
tinha uma menina de 17 anos que foi consultar. Era a última paciente da sexta-feira no final do dia. E aí pingou o colírio para cicloplegiar, 17 anos, ok. De repente, a menina começa a ver gnomo, a menina começa a ver gente que morreu, a menina começa a ficar doidona no consultório. Aí o que que acontece? Interna a menina, de onde que ela está tendo? Surto psicótico, né? Ficou 2 dias internada, passou o efeito do colírio, voltou ao normal. Então, assim, acontece? Acontece. É raro? É raro, mas acontece. Beleza? Sobre os agentes midriáticos, é correto afirmar. A fenilefrina age principalmente nos receptores alfa-adrenérgicos. Lembra? O alfa-1, que é midriático. A tropicamida é eficaz para a cicloplegia para fins de óculos? Sim. Mas qual tropicamida? Tropicamida a 1%. Aqui é tropicamida a 0,5%. Então, 0,5% é eficaz para dilatar, não para cicloplegiar. Lembra que ela é o cicloplégico mais fraquinho? Então, a maldade nessa questão está aí, tá certo? A dilatação pupilar, tanto pela atropina quanto pela tropicamida, não é influenciada pela pigmentação da íris? Quem que é o melhor para dilatar? É a tropicamida. A gente já viu, né? E ela não é influenciada pela pigmentação da íris. Só ela. Todos os outros são. Você vai ver, olho claro dilata melhor, olho escuro dilata pior. Isso aí é fato na vida, tá? Você vai ver isso com muita tranquilidade. O uso do colírio de fenilefrina a 10% não é recomendado em pacientes usuários de medicamentos antidepressivos tricíclicos. Verdade, né? Ele atua junto com os tricíclicos, junto com os inibidores da monoaminoxidase, da MAO, né? E aí o paciente pode ter alterações neurológicas por causa disso. Beleza? Então, evitar aí usar fenilefrina em quem usa antidepressivo tricíclico, imipramina, desse nível aí, clorimipramina, tá bom? E a atropina, pessoal? Para que que eu uso a atropina? Vocês já viram muito usar atropina. A atropina a gente usa para olho cego doloroso, né? Eu quero relaxar o músculo ciliar. O músculo ciliar dói, tá? Então, quando eu tenho um trauma, ontem, por exemplo, foi muito bonitinho. Eu cheguei lá no consultório, na Santa Casa, e aí tinha uma R2 minha lá, minha R2 mais boazinha de todos. Ela é uma fofa, branquinha, do olho azul, tranquila, boa de mexer. Aí eu tava lá conversando com ela, eu já olhei para a cara dela, eu já vi que tinha alguma coisa errada, né? A gente que tem muitos anos de pronto-socorro, você bate o olho, você já sabe que tem alguma coisa errada. Aí ela vem assim, Luiz, esse olho meu aqui, eu estava brincando com meu sobrinho, não sei o quê, e bateu um estilingue no meu olho. E aí agora eu estou com fotofobia. Aí beleza. Aí eu já falei de cara com ela, é o olho direito, não é? Ela falou, como é que você sabe? Ele estava com um pouquinho de injeção ciliar. A injeção ciliar é o aumento do fluxo sanguíneo ao redor da íris, né? Ali ao redor do limbo. Então eu já sabia que ela estava com uma uveíte. Ah, Luiz, mas não tem reação de câmara, não tem nada. Ela teve uma ciclite traumática, ela bateu, o corpo ciliar já estava incomodado e aí começou a doer. E aí o fluxo, se deixar, daqui 2, 3 dias ela vai ter uma uveíte. Então o que eu já falei com ela? Falei, filha, já começa o corticoide, desinflama esse olho, que rapidinho você vai ficar boa, né? Por quê? Eu quero desinflamar o corpo ciliar. Eu passei para ela dexametasona colírio. Mas se eu fosse uma pessoa má, eu poderia passar atropina. Ia melhorar? Ia melhorar. Ele não relaxa o corpo ciliar? Só que aí ela ia demorar 14 dias para poder voltar a enxergar para perto de novo. Ia ficar com o olho dilatado, o outro pequenininho, e 14 dias com anisocoria. Aí, para eu não fazer maldade com ela, eu pedi para ela pingar só o corticoide, ok? Mas a atropina é isso, né? Ela é o colírio que é o melhor
cicloplégico. É o colírio que mais paralisa o corpo ciliar. É o colírio que mais deixa o olho paradinho. Então, se você puder escolher qual que é o colírio melhor para fazer refração? Atropina, né? Ele é o que mais bloqueia o corpo ciliar. Mas ele tem muito efeito colateral, dura muito tempo. Então, não dá para a gente usar isso no dia a dia, né? Aí, o que a gente faz? A gente usa um que dura menos, o ciclopentolato e a tropicamida, tá? No pós-operatório de cirurgia, a gente pode usar a atropina. Então, por exemplo, eu tive um neném que nasceu, foi para o CTI neonatal, nasceu prematuro, e ele desenvolveu uma endoftalmite endógena. Teve que fazer uma vitrectomia por endoftalmite. E aí, o que aconteceu? A gente teve que passar atropina. A gente passou 2 gotas de atropina por dia no nenenzinho. O que aconteceu com o nenenzinho? Ele teve aqui, ó, ilho paralítico. Você acredita? Ele teve ilho paralítico por causa das 2 gotinhas de atropina. Então, você vê um tchutchuquinho, né? Você pingou 2 gotinhas, ilho paralítico. Aí a pediatria teve que suspender a atropina porque o menino não fazia cocô. Tá certo? Então, gente, a gente tem que entender esse tipo de coisa, né? Entender que você vai mexer com pacientes variados e que os colírios têm seus efeitos colaterais. Ontem mesmo eu estava falando com a Amandinha, que é uma R1 minha que eu gosto muito. É meio espivitada, brava até, né? Mas eu também sou muito bravo, então aí a gente combina. Você pode ter variadas condutas, não tem problema, né? Várias condutas vão chegar no mesmo caminho. Então você que está começando o R1 agora, fica meio perdidão, porque cada lugar faz um jeito, cada preceptor faz de um jeito. Não importa que você tenha condutas variadas, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Então, por que eu estou passando esse antibiótico para desepitelização? Ah, eu estou passando por causa disso. Ele é o melhor antibiótico? Não, mas eu quero tal efeito. Então, ok, né? Então, o importante não é fazer a conduta igual a todo mundo, é fazer a melhor conduta e saber por que você tomou aquela escolha, tá bom? Aí, ó, outro colírio, outro remédio que também altera aqui, ó. A tropa beladona, ó. Tá vendo? A tropa beladona nada mais é do que a atropina. Então, você tomou lá o atroveran, né? E a sua visão ficou ruim para perto. Pronto, né? Está aí cicloplegiado. Ok? Beladona mata, né? Principalmente crianças pequenas, tá? Essa prova aqui, para quem não conhece, é uma das provas mais difíceis que já teve na história do CBO. Então, toda vez que eu dou uma aula ou faço alguma coisa, tem questão da prova de 2012 e da prova de 2018, que foram as 2 provas mais difíceis da vida, tá? Então, sempre, sempre, sempre eu vou colocar alguma questão dessa para você. A atropina, droga que atua bloqueando a acetilcolina nos receptores pós-sinápticos, né? Receptor M1, M2, M3, apresenta efeitos colaterais sistêmicos dose dependente. Perfeito, ok? A droga considerada antídoto para a atropina, quem que é? Né? Eu bloqueei o parasimpático, não é verdade? Eu bloqueei a acetilcolina, então eu tenho que colocar mais acetilcolina, né? Quem que coloca mais acetilcolina? É a fisostigmina, ok? Isso aqui é uma coisa que eles adoram cobrar no CBO, tá? E que tem a sua lógica, né? Que é o seguinte: quanto tempo é a midríase e quanto tempo é a cicloplegia, tá certo? Então, olha lá, ó, a tropicamida recupera de 1 a 4 dias. Então, assim, o meu olho, por exemplo, ele volta a dilatação em 6 a 8 horas, já voltou normal. A cicloplegia, ela volta em menos de 1 hora, eu já estou zerado de novo, tá? Com a tropicamida. Então, para mim, é um colírio bem legal. E a cicloplegia, Luiz? Olha lá, ó. A cicloplegia, ela volta em meia hora a 45 minutos máximo, né? Que é o pico.
E tem gente que pode demorar 1 a 4 dias. Na verdade, é assim, parte da cicloplegia, tá? Porque ela não fica o tempo todo, ela vai diminuindo, às vezes o resquício ali fica um pouquinho embaçado para perto. Então, essa é a tropicamida. Já o ciclopentolato, aqui, ó, aqui 1/4 do dia aí facilita, né? São 6 horas, aí faz mais sentido, tá? O ciclopentolato é esse aqui, ó. O ciclopentolato, o tempo máximo de midríase dele, olha lá, pode demorar até 1 dia, né? E a cicloplegia, 1 dia. Isso aí é um pouco de fake news. Por exemplo, eu tive uma colega, minha R+, uma R acima de mim, ela era boliviana, né? Mora aqui no Brasil, pessoa fantástica. E quando a gente fez a primeira refração dela com ciclopentolato, ela demorou 4 dias para poder voltar ao normal. Como que ela examinava? Ela pegava a lente da caixa de prova e colocava no olho assim, ó, para poder escrever no papel a receita. Era tudo à mão na época, né? Então ela ficava lá examinando e escrevia com a lentezinha na mão, uma lente de +3. Ela ficou desesperada, porque ela achou que não ia voltar nunca. Todo mundo voltava rapidinho, dela demorou quase 4 dias para voltar, tá? Então, o ciclopentolato, ele é mais forte do que a tropicamida, tá bom? E a atropina é aquilo que a gente conversou. Olha lá, ó. A midríase dela demora 1 semana para voltar e a recuperação da cicloplegia de 7 até 14 dias para poder voltar, tá? Então não dá para você deixar um paciente 14 dias sem ler para perto, senão ele vai querer te matar, tá certo? Você usa para dor, você usa para uveíte, mas não para poder fins de óculos. Muito bem, então vamos lá. Algumas perguntas para poder fixar o conceito. Primeiro, qual o colírio que só dilata o olho? Pensa aí, só dilata, né? É aquele paciente que tem 45 anos, que eu quero fazer uma refração dinâmica, né? Sem dilatar, sem cicloplegiar, mas que eu quero dilatar um pouquinho para ver o nervo óptico. Qual o colírio que eu vou pingar? Fenilefrina. É um colírio que eu sei que só dilata e não atrapalha a cicloplegia. Ah, Luiz, e qual colírio que só cicloplegia, paralisa o músculo ciliar e não dilata? Não existe, infelizmente, tá? Não existe. Se tivesse, ele seria um ótimo colírio para poder fazer refração, porque ele paralisaria e não dilataria, o paciente melhoraria ali em 1 hora e não ia ficar com o olho dilatado. Ia ser legal, mas não tem. E qual colírio que dilata e desinflama? Como assim, Luiz? Ele dilata a pupila e desinflama o olho. É a atropina, né? Quando ela paralisa o corpo ciliar, ela faz com que ele fique paradinho. E aí, com isso, ele desinflama. É igual quando você bate o joelho não incha. O que que você faz? Você coloca uma tala. Então, aquela articulação fica imóvel. Aí ela vai desinflamando. A atropina é a mesma coisa. No que ela paralisa o corpo ciliar, ela desinflama o olho, tá bom? E qual colírio que dilata e inflama? Isso é legal, né? É o ciclopentolato. O ciclopentolato, ele quebra o que a gente chama de barreira hematoacosa, né? Os vasos do corpo ciliar, os vasos da câmara anterior, eles são com pericitos, né? Que são células que cobrem ali os buracos do endotélio para não deixar nada extravasar. Quando a gente usa ciclopentolato, quebra essa barreira. Então, muitas vezes, extravasa proteína. Então, a gente tem o que a gente chama de flare, tá? Então, o ciclopentolato é um colírio que ele aumenta a inflamação da câmara anterior, tanto que a gente não usa ele para uveíte, por exemplo. A gente usa a tropicamida e a atropina, tá bom?
E qual que é o colírio que mais dilata? Essa é uma pergunta que muita gente erra. Como a atropina dura muito tempo, todo mundo acha que ela é o melhor dilatador, mas não é. Quem dilata melhor é a tropicamida, é o midriacil. Tá bom? E qual que é o colírio que mais cicloplegia? Essa ficou fácil, né? O que mais cicloplegia, que paralisa mais tempo, é a atropina. Não tem dúvida, ok? Muito bem. Então, mensagem para casa aí, né? Luiz, como que você faz para fazer óculos no seu consultório? Né? Aí eu pergunto, você é da córnea? Você tem tempo sobrando, né? O corneólogo, tranquilo, tá lá arrumadinho, sentado no consultório, tranquilo, né? Doutora Juliana, tá lá sentadinha. O cara que é da córnea, ele tem o quê? Ceratocone, né? A maioria dos pacientes da córnea vão ter uma ectasia corneana, uma cicatriz na córnea, vão ter alguma coisa de córnea, senão ele não estaria indo no paciente cicloplegiado. Oh, desculpa, no paciente, no médico de córnea, né? Então, o que que eu tenho que fazer? O corneólogo, muitas vezes, ele faz a refração dinâmica, que é aquela sem colírio, que você vai fazer no fogging, né? Por quê? Porque ele quer a pupila pequenininha. Porque a pupila pequena, ela vai dar a melhor visão para o paciente. E depois, se ele precisar de dilatar ou fazer conferir, né, a refração, ele faz a estática. Mas aí ele já sabe qual que é o grau do astigmatismo, qual que é o eixo do astigmatismo, né? Tudo na refração dinâmica. Então, para o paciente da córnea, né, muda muito. Como assim, Luiz? Muda muito? Vou mostrar para você. Como isso aqui é a percepção espacial de um ponto de luz. Como que eu vejo um ponto de luz se a minha pupila tem 1 milímetro? Eu vejo essa bolinha aqui, ó. E como se eu vejo se ela tem 2 milímetros? Olha lá, ela já começa a borrar um pouquinho. Se a minha pupila tem 3 milímetros, já borra mais. Então, se minha pupila cresce, olha lá como é que eu vejo a percepção de um ponto. Ele começa a ficar totalmente borrado. Por isso que quando você dilata, você olha o sinal de trânsito, você vê um tanto de halo, você vê cometa. Isso são as aberrações periféricas que tem na sua córnea, né? Aberrações de média e alta ordem. E aí o ponto, a dispersão de um ponto muda, tá? Então por isso que fazer o óculos com a pupila sem dilatar te dá uma melhor visão quando você tem altas ametropias, principalmente astigmatismo. Tá? Então eu brinco sempre, o pessoal da córnea, pessoal tranquilo, faz a refração dinâmica e depois a refração estática, beleza? Por causa disso aqui que eu acabei de mostrar para você. Mas se você é um cara que está sempre correndo, é aquela pessoa que vai fazer 52 refrações de triagem, né? Atende um ambulatório lá de 20 pessoas de manhã, 20 pessoas à tarde. Esses pacientes, se você detectou que é um ceratocone, você vai encaminhar para o departamento da córnea, não tem problema. Então, esse é um paciente que você pode fazer o quê? Você tem que errar o mínimo possível. Como eu vou errar o mínimo possível numa refração? Interessante, né? Então, se eu faço a dinâmica, o meu cristalino está funcionando, concorda? Então, se o paciente forçar um pouquinho, ele aumenta o grau, eu passo menos óculos para ele. Se ele relaxar mais um pouquinho, ele diminui o grau, eu passo mais grau para ele. Então, isso é o problema da refração dinâmica, né? Agora, se eu cicloplagio esse paciente, ele perde a capacidade de mexer no cristalino, né? Por isso que, por exemplo, criança, adolescente, que são pessoas que têm uma capacidade de modificar o cristalino, às vezes, em 10 graus, é muito bom que ele esteja cicloplegiado. Por quê? Porque aí você tem a certeza que o músculo ciliar está paralisado, o grau que você mediu é o grau certo. E aí você vai prescrever o que ele precisar. Se é estática total, porque tem um estrabismo, se é 1 a 2 a menos da estática, porque é um alto hipermétrope, ou se é simplesmente ele tem 1 grauzinho de estática, não precisa de prescrever porque ele acomoda aquele grau. Você sabe o grau total do paciente, tá certo? Então, por isso que eu, particularmente, gosto muito de fazer refrações estáticas, tá? Eu não mexo com córnea, eu mexo com retina, né? São coisas diferentes. Então, eu tenho pouco paciente com ceratocone,
né? Então, isso para mim não interfere, beleza? Então, esse esquema de dilatação aqui é um esquema que eu acho muito interessante, né? Dilatação de alto volume. Por quê? Até 38 anos, o paciente normalmente, 95, 97%, não tem problema para ver de perto, né? Eles têm acomodação normal, ele enxerga de perto e de longe, né? Então, como que eu uso? Eu pingo o anestésico primeiro, pingo o midriacil, depois eu pingo o citocopentolato e pingo mais uma gotinha de midriacil. A gente chama de midriciclomidri. Por quê? Porque eu sei que esse paciente com midriciclomidri, ele vai estar muito bem cicloplegiado depois de 40 minutos. Então eu sei que ele está ali com a estática total, eu vou fazer sossegado e o meu óculos vai sair certinho. E o paciente de 20 a 60 anos? 38 a 60 anos. É aquele paciente que tem dificuldade para ler de perto. Então, eu tenho que fazer o teste de perto para poder ver se eu vou passar a adição de meio grau, 1,5 grau, 1,5, 2,5. Quanto que eu vou ter que passar para compensar a capacidade que ele ainda não tem de ler de perto. Então, esse paciente eu tenho que testar, né? Se eu tenho que testar, o que eu vou fazer? Eu vou pingar um anestésico e a fenilefrina. Por quê? Porque a fenilefrina dilata, me ajuda a ver o nervo óptico, mas não atrapalha a acomodação. Então, eu consigo fazer o óculos para perto e fica ótimo. Beleza? E o paciente acima de 60 anos? Bom, o paciente acima de 60 anos já vai usar normalmente a estática total, do para perto, né? Você vai passar ali mais 2,5 para ele. Não tem muita dúvida, né? Então, eu preciso de ver o quê? Se ele tem catarata, né? Se ele precisa ver bem o nervo óptico, aumenta a chance de glaucoma. Então, eu prefiro que esse paciente esteja bem dilatado. Então, eu pingo um anestésico e midriacil com fenilefrina, que é o que a gente chama de bomba, né? Porque eles coaptam, eles são drogas que uma ajuda a outra, né? Uma potencializa a outra, e com isso tem uma midríase melhor, né? Eu preciso de cicloplegiar esse paciente? Não me importa, né? Eu não vou ter que fazer óculos para perto para ele, não tem que medir, né? Ele tem mais de 60 anos, vai ser 2,5. Então, eu só preciso que ele esteja bem dilatado para eu poder fazer o fundo de olho. Então, esse é um esquema de dilatação de atendimento de alto volume, que é a maioria das residências de vocês aí, que eu acho que quem quiser copiar, levar, vai ser ótimo aí, é uma ótima dica para vocês, tá bom? Então, o que eu, Luiz Felipe, faço? Cuido dos meus minions, né? É meu malvado favorito, né? Eu sou o coordenador da residência, né? Então, assim, acaba que a gente sempre tem que botar as coisas nas ordens, né? Então, os meninos, meus malvados favoritos aí, agora meus minions chegaram, todo feliz aí com meus 12 novos residentes. Você vai pegar cada um e vai ver, né? Então, se você é um consultório de muita criança, vai cicloplegiar mais. Se é um consultório de pessoas mais velhas, você vai cicloplegiar menos. Se é um consultório muito de córnea, você vai fazer muita refração dinâmica, tá certo? Então, é assim que a gente trabalha, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que a live tenha esclarecido um pouquinho para você de como você vai dilatar para fazer seus óculos, tá? Para a gente aí, a gente vai trabalhando junto ao longo do ano. O curso de R1 tem muita aula minha, tá? Para a gente poder conversar mesmo sobre os colírios. Então, eu fiz uma aula só sobre colírio de alergia, uma aula só sobre colírio de glaucoma, uma aula sobre todos os tipos de colírio para você entender como que usa, tudo bonitinho, tá bom? Eu espero que vocês vão ver lá na apostila, tem meu telefone, tá? Meu telefone pessoal mesmo. Então, pode me ligar, eu não importo, tá? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Pode me ligar o dia que for, a hora que for, no meu telefone pessoal, que eu faço questão de atender e responder, tá? Seja meus meninos, seja vocês que são alunos do oftalmocurso, seja meus mentorados, né, da mentoria de alta performance, né? Minha fellow de alta performance, doutora Ana Luísa, ela está de plantão, ela me liga. Ela sabe que eu vou responder, ela não precisa de ficar preocupada, que ela não vai passar aperto. Então, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, beijo grande e boa noite para todo mundo aí.
É isso aí, obrigado, doutor Luiz Felipe, por essa aula aí sobre colírios, para todo mundo que estava aqui participando. Muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, para antes da gente finalizar, né, eu queria passar uns recadinhos aqui para vocês. Vou também dividir minha tela mais uma vez. Eu queria mostrar para vocês aqui, minha gente, o nosso guia de bolso, né, para você colocar no seu bolso aí, o guia de bolso do R1 do Oftalmocurso. É um lançamento muito bacana que a gente tem agora, que é um caderno de bolso físico aí para você carregar para onde você quiser, tá bom? Então, esse guia de bolso, ó, R$ 129, você põe ali no bolso, ali tá tudo certo. É um guia bem legal para vocês, tá bom? Eu queria passar aí para vocês agora os valores do nosso extensivo de R1 para 2024, né? Então, nosso plano completo, com as apostilas impressas e as apostilas digitais, as aulas e as audioaulas, o curso básico, ciências clínicas e bônus do curso de catarata especificamente, por 2.920. Olha, tá dado, hein? E o plano com as apostilas digitais, a diferença é que ela tem as digitais, mas não tem as apostilas físicas, 2.336, tá bom? Então, mais o bônus aí, ó, ensaio para o presencial no valor de 790 e o guia de bolso. Então, você vai ganhar comprando qualquer um desses extensivos aqui de R1, tá? O ensaio para o presencial custa R$ 790 e o guia de bolso, tá bom, minha gente? Mais uma vez eu queria agradecer aqui em nome da equipe Mediaula. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade, minha gente. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.